De volta com o nosso Você Bonita, porque o papo, gente, é extremamente importante. Como eu disse há pouco, quem estava acompanhando já a primeira parte do programa com a doutora Liliane Oupelman, a gente falou de fibromialgia. E agora a gente vai falar de lesões que, sim, nós mulheres temos mais chances de sofrer e é um desgaste, né? E isso acaba impedindo que a gente realize tanta coisa, inclusive a prática da atividade física. Então a gente convidou o ortopedista, doutor Pedro Baches, bem-vindo, doutor. Tudo bom? Prazer recebê-lo, para falar da lesão do ligamento cruzado. É uma lesão específica, o doutor vai explicar pra gente, mas eu acho que a gente pode colocar nesse bolo aqui do papo tantas outras questões ligadas a lesões. A gente sabe que quadril também é extremamente importante. Hoje a gente vai falar de joelho e o que a gente pode fazer para evitar, para preservar a nossa articulação e a gente ter uma qualidade de vida por mais tempo. Com certeza. Né, doutor? Então, para começar, eu queria que você explicasse, quando a gente diz o que é, então, essa lesão do ligamento cruzado. Bem, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui, gente. E assim, para falar do que eu sei fazer, né, que é cuidar de joelho, eu fico muito feliz da gente abrir espaço, sim, Carol, para falar da lesão do ligamento cruzado. Né? Por quê? Putz, parece um tema super específico, mas não é tão específico assim. Sim. Antigamente a gente ouvia muito, o jogador de futebol rompeu o ligamento e tudo, e acabava operando, e parecia que era algo muito distante, né? E hoje em dia, com o aumento da prática de esporte, com o aumento, né, para todo canto você vê gente correndo, beach tênis, futebol, então a gente vê essa lesão aumentar demais. Tá. E por que eu acho mais importante a gente trazer essa lesão aqui? Porque a mulher chega a ter 7 a 8 vezes mais chance de romper esse pequeno ligamento do joelho do que o homem fazendo o mesmo esporte. Então a mulher que joga futebol tem 8 vezes mais chance de romper o cruzado. A mulher que joga beach tênis tem 8 vezes mais chance, por alguns motivos que a gente vai falar aqui. Olha, então é um isso, tema interessante. E ainda assim sendo muitas vezes mais leve ainda na prática e, né, não deveria, mas a gente vai conhecer esses fatores para todo mundo se identificar. Antes a gente tem um ilustra que mostra o que é então essa lesão no ligamento cruzado para a gente entender a região. Olha lá, o doutor vai explicar para a gente. Vamos lá. Então, legal. Vamos começar então com os ligamento, só para a gente entender o que é, né? Vocês estão vendo ali naquela tela. Tá. É uma pequena estrutura que tem 3 centímetros, Carol, que liga os 2 ossos principais do joelho. Tá? Que é a tíbia e o fêmur. E para que serve essa estrutura? Para a gente não torcer o joelho, basicamente é isso. Tá? Então, tem alguns movimentos específicos que a pessoa faz durante a atividade física que pode romper esse ligamento. No começo dói pra caramba, é super doloroso, incha, mas toma um remédio, o tempo vai passando e a dor vai embora. Tá. Só que a pessoa fica com uma instabilidade. E novos entorces, novas lesões podem acontecer. O ligamento fica rompido, mas fica roto, ele não cicatriza. Na nossa cabeça, como passou a dor, tá tudo bem. Exato, só que a pessoa pode torcer o joelho de novo e lesionar outras estruturas que não têm salvação. Por exemplo, os meniscos, a cartilagem. Então, o que acontece? A prática esportiva é muito prejudicada. Sim. E a sobrevida da articulação super prejudicada também. Vem o desgaste, vem a dor crônica, coisas que a gente tem que evitar. E que normalmente acontece em um único joelho ou tem casos de pacientes que têm os 2 joelhos acometidos? Tem casos, não é a maioria, tá, Carol? Acontece decorrente normalmente de um entorse. Então, o que acontece? A pessoa está fazendo algum esporte, o pé fica preso no chão, por exemplo. Aí torce o joelho e a pessoa rompe o ligamento. Tá. Né? E isso acontece cada vez com mais frequência, dependendo do esporte, a prevalência é super alta, o que leva a uma diminuição na sobrevida da articulação. Então, cada vez mais se faz esporte, cada vez mais se pratica atividade física, cada vez mais se rompe esse ligamento. E é muito importante. Jovem, mas idoso tem outro tipo de problema. Eu vou colocar então os fatores, agora que a gente já rodou o Ilustra para entender onde acontece. Olha lá, mulherada, por que a gente saiu ali disparado, 7 ou 8 vezes mais chance de ter. Então vamos lá. Vai entrar, ó. Então vamos lá. São 3 fatores que a gente vai ver na tela, acredito, né? Isso. Anatômicos, hormonais e biomecânicos e neuromusculares. Então o que acontece? Quando eu comecei a operar joelho, quando eu comecei a estudar, era mais frequente a gente ter homens rompendo esse ligamento, precisando de cirurgia e tudo. O tempo foi passando e hoje a prevalência de mulher é muito maior, que eu opero, que eu trato
com esse tipo de lesão. Porque a mulherada está fazendo esporte e o que é super saudável. Só que por esses 3 fatores que a gente viu, a mulher rompe até 8 vezes mais. Tá? O hormonal, quando você diz hormonal, é a questão até do ciclo? Exato. Então, ou até da menopausa? O fator hormonal principal é dependendo da fase do ciclo menstrual que a mulher se encontra, ela tem uma lacidão ligamentar, os ligamentos ficam um pouco mais frouxos, tudo como se preparasse para uma gestação. Tá. Entendeu? Nessa fase, a mulher, se torcer o joelho, tem a chance aumentada de romper o ligamento. Certo. E aí, precisar de um tratamento, prejudicar a prática esportiva. O fator anatômico, que foi o primeiro que a gente viu na tela ali, é muito interessante. Por quê? O ligamento dentro do joelho, ele está num pequeno espaço. Será que dá para a gente ver aqui, Sim. gente? Ó, esse aqui é o joelho que me acompanha há 15 anos. Mostro aqui. Aqui é o joelho sem a pele, sem a parte muscular, né? A gente tira esse osso da frente, que é a patela. A gente tem os 2 grandes ossos, fêmur, osso da coxa, tíbia, osso da perna. E o joelho se move assim. Se a gente ver aqui, tem um buraquinho no osso, no fêmur, que é onde está essa estrutura em laranja. Esse é o ligamento cruzado. Qual que é a alteração, a diferença anatômica entre homens e mulheres? Esse espacinho ósseo, que a gente chama de intercôndilo, né? É um nome feio, mas é esse espaço onde está o ligamento, da mulher é um pouco mais apertadinho. O ligamento já naturalmente fica lá dentro um pouco apertadinho. Isso não é defeito, isso é uma característica de diferença entre, né, o gênero masculino e feminino, que leva uma maior chance também da mulher romper num entorse menor. Entendi, doutor. Tá. E por fim, o terceiro fator, gente, que vai levar a mulher a romper mais o ligamento cruzado, a torcer mais o joelho do que o homem, é o fator muscular. Então, quanto mais forte a gente está, Carol, quanto mais fortalecida a musculatura, e esse é um tema que a gente pode entrar depois, é mais difícil a gente torcer o joelho. Por quê? Porque a gente vai torcer, o músculo contrai, glúteo, a coxa, e protege o joelho. Então, quanto mais, musculatura desenvolvida, melhor. Mas a mulher tem um tempo de resposta muscular de 0,01 milissegundo mais lenta que a do homem. Então, às vezes, a mulher, por mais forte que ela esteja, às vezes não dá tempo de contrair. Entendi. E acaba torcendo mais também. Gente, então, é um recado coisa. Interessante para as mulheres. É uma coisa que pouco se fala, né? Mas que, assim, tem que tomar muito cuidado em esporte de mudança de direção, em esporte com movimentos de pivô, né? Movimentos rotacionais que a gente fala. Então, tênis... tênis, handball, futebol. O próprio hoje em dia, beach tênis, né? Beach tênis é demais. Assim, de julho para cá, a gente vem na clínica operando um paciente por semana, praticamente, do beach tênis. Eu acredito. E aí o beach tênis a gente pode até, né, colocar, tem uma questão também superior, né, de tendinite, de braço também, que também tem aumentado. Sim. Que eu tenho ouvido muito de amigas. E falando do beach tênis, o que a gente acha que aconteceu, né? Aumentou muito esse tipo de lesão, principalmente na mulher, pelos fatores que a gente já mostrou, mas também o pessoal está super parado com pandemia, né? Em casa aí 1 ano e meio, 2 anos, e o beach tênis veio como uma coisa super divertida. Aberta, né? Aberta, na areia, com sol, tomam água de coco, depois. Então foi uma coisa que encheu de gente praticando. Pois é. E as pessoas acham que não tem perigo, mas pisa num buraco, muda de direção. Tem que se preparar, inclusive, para, né? Tem um preparo, não é uma coisa meio, vou lá, jogo de qualquer jeito. Sem dúvida, tem que se preparar. Olha, e o assunto é tão interessante, doutor, eu sei que Toninho aqui, ó, meu câmera maravilhoso, ele também corre como eu, que eu sou corredora, e é uma preocupação de quem pratica atividade física intensa, né? E são, às vezes, práticas de atividade. Então, por exemplo, quem faz muita musculação e que faz muito agachamento, que também está ali movimentando de uma forma ampla a região que é a que a gente está falando hoje do joelho. Agora, no caso da corrida, e como você disse, o aumento, né, do número de pessoas correndo, e que eu sempre vou puxar para o meu lado, porque é uma atividade física democrática que a gente faz em qualquer lugar do mundo. Penso o seguinte, é uma atividade que para você ter um rendimento maior, você tem que estar mais leve. Sim. Então, esse ganho da massa muscular, ele é sempre um ponto a ser analisado quando a gente fala de corredor. Ao mesmo tempo que, então, protege, se for a mais, vai diminuir o rendimento. Então, é uma discussão... É uma discussão legal. É uma discussão legal, né? Mas, assim, eu adoro eu tenho uma resposta. Legal. Mas eu tenho uma boa resposta. Diga. Para a corrida. É assim, a gente escuta muito, a corrida, ela pode machucar o joelho, né? De diversos modos. O mais comum é sobrecarregar a parte de tendões, a parte de cartilagem, a condromalácia, que é um tema super amplo aí, que é um desgaste na frente. São os temas por sobrecarga, são as lesões por sobrecarga que a corrida pode levar no joelho.
e ela vem de desequilíbrio muscular. Então o corredor, ele precisa ser leve. Mas ele tem que ter músculo. Ele tem que ter músculo equilibrado. É diferente. Ele não precisa ficar enorme, pesado, super forte. Mas a musculatura glútea tem que trabalhar equilibrada com a musculatura da coxa. Tá. Não pode ter glúteo fraco e coxa forte. Entendi. Ou coxa fraca, glúteo forte. É isso. Você não precisa ganhar um super volume muscular. Só que os glúteos têm que estar equilibrados com a coxa, Carol. Por quê? Tem que treinar o bumbum, então. O bumbum, a lateral do bumbum, a musculatura da pelve. Eu mostrei aqui, né? O joelho, ele começa no fêmur, que é o osso da coxa. Só que o fêmur começa no bumbum, começa no glúteo. Entendi. Então a musculatura que controla o primeiro osso do joelho é o glúteo. A coxa controla o restante. Entendi. Então tem que estar equilibrado. O corredor fica super pesado? Péssimo. Mas a musculatura tem que estar equilibradinha, é isso. Tá aí, tá vendo, gente? Uma aula que adoro. Olha lá, tem mais uma questão que é o que a gente ia dizer. Como, então, o ligamento se rompe, né? Então a gente tem aqui também animadinho para entrar, ó. Durante atividades físicas, aí tem corrida, voleibol, exercícios feitos de maneira incorreta. Então, o ligamento cruzado, ele vai romper com uma conjunção de 3 movimentos, tá? Então, a pessoa prende o pé no chão, o joelho dobra, faz um movimento em X e o corpo da pessoa roda. Entendi. Então, ele decorre de um entorse, com esses 3 movimentos. Na corrida, pode romper o ligamento? Não é o mais frequente, mas pode, se a pessoa pisar num buraco. Tomar cuidado com o terreno, é super importante. Então, correr em calçada, terreno acidentado... Ou parar bruscamente, enfim. Também. Mesma coisa. Exercício feito de maneira incorreta, eu já vi gente romper o cruzado fazendo agachamento. Passa do peso, fadiga, torce o joelho, machuca. E o voleibol, como esporte de mudança de direção, salto, tudo, todos podem levar a uma ruptura. Tem que torcer o joelho para romper. Tem que torcer o joelho. Tá aí. Próximo, né? Tem mais um, Glaucia. Já perguntinha, então, na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Heraldo, obrigada. Um beijo pra você. Há 10 anos sem uma prótese. Ela tem validade ou é eterna? Ando diariamente de joelheira porque sinto proteção. Está certo fazer isso? Legal, Heraldo. A prótese de joelho, então, né? A gente não falou disso, mas... Vamos supor que você teve uma ruptura de cruzado, continua machucando, vai ter um desgaste do joelho, no futuro tem que trocar a articulação. Então você troca por uma prótese, é para isso que ela serve. É um substituto articular. Tá? Então provavelmente o Heraldo teve artrose, desgaste, colocou a prótese. Ela tem validade? Tem. Né? Normalmente de 16, 17 a 22 anos é o que uma prótese acaba durando. Tá? E aí você tem que fazer uma cirurgia para trocar a prótese, como a prótese mamária, como prótese de quadril. Tem um tempo de validade, não é o nosso joelho. Tá? Mas assim, ele pode fazer exercício físico? Não só pode quanto deve. Tem os exercícios específicos que a gente permite para o paciente com prótese. Tá? E se ele se sente confortável usando uma joelheira, igual ele falou, se está certo ou errado, sempre está certo fazer o que a gente acha confortável. Então, se ele está se sentindo confortável, está ótimo. Tá ótimo. O que eu gosto de lembrar para quem se sente bem com joelheira? A joelheira não substitui o músculo, nem substitui a parte ligamentar do joelho. Tá. Ela te dá, às vezes, até uma falsa sensação de conforto. Quer usar a joelheira? À vontade, mas, Heraldo, fortalecimento glúteo, fortalecimento da coxa, equilíbrio muscular, é isso que vai fazer a sua prótese durar mais, seu joelho viver mais saudável. Perfeito. Temos aí mais uma imagem pra gente, claro, concluir, né? Como tratar. Então, vou ler para vocês. Artroscopia. Isso é uma cirurgia, doutor? Então, a lesão do ligamento cruzado, ela é quase sempre de tratamento cirúrgico. Tá? Então, o ligamento está naquele espacinho que eu mostrei. Quando ele rompe, ele cai. E se a gente não fizer nada, o joelho perde o ligamento perde a função, não cicatriza e acaba ficando instável. O joelho acaba torcendo mais e tudo e vai até chegar, talvez, na prótese, aí, igual o Heraldo falou pra gente. Então, o tratamento mandatoriamente é cirúrgico. Antigamente, se operava fazendo um corte grande na frente do joelho e substituindo esse ligamento através de um corte. Tá. Isso já caiu em desuso, não se faz mais desde o advento da artroscopia, que é o que apareceu na tela, que é um método cirúrgico, Carol, que consiste no quê? São 2 furinhos na frente do joelho, a gente põe uma câmera de vídeo, incha a articulação com soro
e consegue avaliar todas as estruturas. É robozinho também, doutor? Não é robozinho acaba sendo nós, né? A gente segura a câmera. Quero dizer assim... Sim, é por vídeo. Minimamente invasivo. São 2 furinhos. A gente põe uma câmera de vídeo que estuda a articulação inteira. E com outro a gente coloca o nosso instrumental cirúrgico. Então a artroscopia, ela consegue ser um método pelo qual a gente faz um novo ligamento. E esse, mandatoriamente, é o tratamento aí de quem tem a ruptura do ligamento cruzado. Mas aí é um novo ligamento com algo que é colocado também, prótese, enfim... É super legal. Já se fez muita sutura de ligamento, ou seja, você pega aquele que rompeu e costura. Ainda não deu muito certo, mas se tenta continuar fazendo. O que a gente faz hoje, na maioria dos casos, a gente retira o tendão da mesma pessoa e esse tendão a gente transforma num novo ligamento. Entendi. Então a gente coloca pelo vídeo na posição onde o ligamento tem que estar. E ele vira um novo ligamento no futuro. Mas já se fez isso de modo artificial, não deu muito certo. A gente usa bastante também enxerto de banco de tecidos, então transplante, né, enxerto de banco de tecido. Que legal. De cadáver usa bastante também, mas o mais comum é a gente tirar um tendãozinho da própria pessoa e transformar num ligamento através da cirurgia por vídeo. Muito legal. Olha lá, tem perguntinha do público, dá tempo na tela. Obrigada, Harley. Beijo pra você. Qual o tempo de recuperação, então, após a cirurgia do ligamento cruzado? Essa é joia também. Antigamente, é assim, você tira um tendão da pessoa, coloca dentro do joelho e espera isso cicatrizar, virar um novo ligamento. Antigamente se queria que antecipar isso, então tentou-se fazer com que em 4 meses a pessoa voltasse a jogar futebol, por exemplo. Depois disso a gente passou a acreditar que 6 meses era o suficiente. Hoje o tempo de retorno ao esporte é de 7 a 8 meses. Tá? Mas, assim, a vida, as coisas... Tempo de retorno ao futebol, vamos supor, Entendi. 8 meses. A pessoa anda no dia seguinte, pisando, dirige com 10 dias, no primeiro mês já está pedalando, nadando, depois que a gente tira os pontos já dá para nadar, musculação desde o começo. Então, ou seja, a vida depois da cirurgia do cruzado. É super comum a gente fala, putz, olha, você vai voltar a jogar o seu handball em 8 meses. Putz, o pessoal chora no consultório, né? Porque parece que esses 8 meses vão ser um martírio, porque ela está afastada de fazer o que ela gosta. E, na verdade, esses 8 meses passam mais rápido. Vai para academia, bicicleta, natação, a gente consegue... Pode. A gente consegue ir colocando na jogada algumas atividades lúdicas que deixam a pessoa bem. Na piscina? A piscina pode ser interessante? Piscina pode. Tirou o pontinho, que é 15 dias mais ou menos, a gente pode começar um trabalho em piscina. Então, o tempo total para a prática do esporte que fez a pessoa se machucar, ao redor de 8 meses. Mas para ter uma vida boa, assim, com 1 semana, 2, a pessoa já está super bem. Muito bom. Tem mais, olha lá. Obrigada, Cris. Um beijo. Quais os esportes mais indicados para mulher que causam menos impactos nos joelhos? Boa pergunta, Cris. Cris, olha, os esportes mais indicados para a mulher são os mesmos mais indicados para os homens, né? Não tem essa distinção. Eu acho que cada um tem que fazer o esporte que mais lhe agrade, né? Claro que não adianta a gente sair correndo, igual a Carol gosta de correr, sem fazer um preparo muscular. Então, ou seja, escolher o esporte, vai atrás do que você tem que fazer para se preparar para ele. É muito comum você escutar, não, eu já corro, então eu não faço musculação para a perna. Errado. Seu esporte precisa. Eu levo bronca da minha personal, eu não gosto, mas precisa. Carol, precisa. Mas assim, esporte sem impacto, o que a gente sabe, tudo que é na água é perfeito, né? Então, esportes na água, para mim, assim, são os meus favoritos em termos de prevenção, em termos de pouco impacto. Mas essa pergunta, qual é o esporte mais indicado para a mulher? Eu acho que é a mesma pergunta do mais indicado para o homem. É aquele que você deseja fazer desde que você se prepare. E o tênis, doutor, para a gente encerrar, é importante saber escolher um bom tênis, seja qual prática? O tênis para corrida é importante. Sim. É importante. Tem muito mito, né, de tênis para pé supinado, tênis para pé pronado. Eu acho que assim, o tênis, da mesma forma que o tipo de esporte, eu sempre oriento meus pacientes a usar o tênis que for mais confortável. Tá? Porque os pés são muito diferentes. O meu pé é muito diferente do seu, que é muito diferente de qualquer pessoa. Para você conseguir, na indústria, fazer um tênis específico para o seu pé. Isso não vai existir. Tá? Então tem que ser confortável. Tem pessoas que têm deformidades nos pés, doenças nos pés, acabam precisando fazer uma palmilha própria para elas. Daí você põe essa palmilha dentro do tênis.
Mas eu acho que o tênis tem que ser super confortável e, lógico, obedecer uma certa regra de talvez se eu corro todo dia, descanso o tênis um dia, no outro tênis e vai trocando conforme você vai perdendo amortecimento. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Na tela. Obrigada, Sarita. Um beijo para você. Desloquei o joelho devido a uma queda. Isso causa também, então, o desligamento? Deslocar o joelho é super amplo, né? Mas provavelmente a Sarita deve ter tido um entorse do joelho. Isso pode causar uma inflamação simples do joelho, ou seja, não causar nenhuma grande lesão, como pode lesar algumas estruturas, os amortecedores, que são o menisco, a lesão, né, ou desligamento aí do ligamento cruzado. Então, é difícil. É bom uma boa avaliação para responder melhor, mas pode causar sim. Tem mais, doutor. Bombando, tá vendo? Mulherada gosta de exercício. Olha lá, Patrícia, um beijo, obrigada. Os exercícios da academia, como agachamento, são prejudiciais para o joelho? Patrícia, né? Não, Patrícia, não são prejudiciais, tá? Os exercícios são bons para o joelho desde que feitos de maneira correta. O agachamento ele pode ser muito prejudicial se for feito de maneira incorreta, que é o quê? Você não prestar atenção no eixo do joelho quando você está dobrando. Então, aquela pessoa que faz agachamento com os dois joelhos para fora, ou principalmente com os dois joelhos para dentro, isso pode levar o eixo mecânico e dinâmico do joelho se alterar a ponto de ter uma lesão. Até o excesso de botar uma barra ali com muito peso. E a fadiga também. Então, a pessoa quando vê está descendo retinho, mas já está mais fadigada, começa a torcer o joelho na hora de descer. Então, pode levar algumas lesões, tem que tomar cuidado. Para a gente encerrar, doutor, que estourei tudo que podia e que não podia, utilizar, então, as joelheiras, como a gente viu até numa pergunta aqui, né, na ocasião ele comentava da prótese, mas para quem não tem prótese ou não tem um problema, não tem dores, pode ser preventivo? A joelheira, para quem se sente confortável, eu acho ótimo. Tem algumas lesões, tipo a sobrecarga anterior, que ela ajuda. Mas, por exemplo, o perigo eu não tenho ligamento, eu vou pôr uma joelheira para me prevenir. Não, nada segura tão bem o joelho por fora quanto o ligamento por dentro. Tá? Então, a joelheira ela é muito boa, mas usar com parcimônia. E não acho que, eu rompi o ligamento, mas vou jogar meu handball com joelheira. Não. Vou me entupir de anti-inflamatório e vou jogar. Péssima cuidado. Escolha. E procurar um profissional, né, doutor? Para resolver o quanto antes, para voltar à vida. Grande entrevista, vou deixar o contato para vocês do doutor Pedro Bastos, que é ortopedista, então especializado aí, né, em reabilitação, em cirurgia de joelho. Tem um site que é o clinicasoul.com.br, clinicasoul.com.br. Você já tem o contato dele. Doutor, muito obrigado. Poxa, parabéns, prazer. Viu? Obrigado, muito viu? legal, explicou muito bem. Até a próxima. Obrigado.